Vamos abrir para as perguntas aí do público, quem tiver interesse em fazer alguma colocação. Meu nome é Renato Rua, eu sou advogado e professor de Direito da Faculdade de Direito da PUC. Eu queria fazer uma pergunta para o embaixador Rubens Recupero, ele que foi embaixador em Washington. Os jornais noticiaram ontem que o Partido Republicano tem, entre os seus candidatos, uma coisa inusitada, 5 católicos. E um deles é o Bush. E ele já adiantou a dificuldade, de uma forma muito simpática, que ele tem com a encíclica. E ele disse que queria pedir desculpa para o padre dele, da paróquia dele, para o bispo lá. Ele é católico, casado com uma mexicana, mas ele estava vendo com muita dificuldade em aceitar, em linhas gerais, a encíclica. No ano que vem nós teremos as eleições nos Estados Unidos, né, 2016. O senhor acha que esse assunto vai entrar de cheio no debate? E até que ponto as organizações sociais atenderão esse apelo do Papa? Essa mesma notícia diz que 6 bispos lá, católicos, da região lá da Califórnia, já iam arregaçar as mangas para fazer, então, lutar pela implementação da encíclica. Gostaria de ouvir que impactos poderá causar nas eleições americanas. Olha, nas eleições em si, eu não sei se será decisivo, porque nas eleições anteriores já havia essa posição dos republicanos. Não foi uma questão fundamental, né? Como são outras questões que apaixonam o eleitorado americano, como o sistema de saúde, essas coisas, né? Agora, só um comentário rápido que eu queria fazer. Os Estados Unidos têm uma opinião pública que, em parte, é muito conservadora nessa matéria, né? Embora a maioria dos católicos americanos, mais de 70%, acreditam no aquecimento global de origem humana, né? Segundo as estatísticas. É uma média até acima da média da população americana, a média dos católicos que acreditam. Mas existem lá interesses muito poderosos, né, que são os que financiam essas campanhas para desmoralizar o IPCC quando há um erro qualquer, né? E esses interesses são basicamente o quê? A indústria de petróleo, a qual a família Bush está intimamente ligada, mas intimamente até o nariz, né? A indústria de petróleo, a indústria de carvão, que domina alguns estados, né? A indústria de gás, agora o gás de shale gas, né? E o que é mais ou menos ligado a isso, os automóveis, até pouco tempo, agora não, porque eles estão querendo introduzir o automóvel elétrico e tal. Agora, o pessoal do combustível fóssil tem pavor de qualquer decisão que coloque um preço no carbono, né? Porque você sabe que uma das soluções que está se procurando mundialmente é taxar o carbono, dizer cada pessoa que emitir tanto de gás carbônico vai ter que pagar tanto, porque o carbono provoca tais danos, né? Eles têm muito medo disso porque desvaloriza os assets, quer dizer, os ativos que eles têm. Para você ter uma ideia, hoje em dia, se nós quisermos de fato limitar o aquecimento global a 2 graus centígrados, que hoje em dia se considera quase impossível, né? Vai ser mais do que isso, mas existirá uma cota de emissão de gases de 1 trilhão de toneladas de gás carbônico, é um número enorme, é mais do que isso, né? Que nós já estamos próximos de chegar, né? Faltam poucos anos, talvez 15 anos, para chegar a isso, né? Pois bem, o que existe de gás carbono enterrado no carvão, no petróleo e no gás já descobertos, representa 15 vezes essa quantidade. Quer dizer, por exemplo, se todo o petróleo brasileiro do pré-sal for extraído e utilizado, como os brasileiros em geral esperavam, né? Significa que nós vamos contribuir para ter várias vezes essa quantidade
que evidentemente estouraria, né, qualquer tipo de previsão, né? Pois bem, devido a isso, alguns fundos de investimento estão começando a retirar o dinheiro, os Rockefeller já fizeram isso, dos ativos vinculados aos combustíveis sólidos, fósseis, né? E um deles agora tomou essa decisão é o fundo norueguês. Você sabe que é até uma ironia, porque a Noruega é um país produtor de petróleo que usa o resultado para um grande fundo para o futuro, porque como eles são apenas 4 milhões, né, nem isso, né, eles querem garantir o futuro da população. E eles investem no mundo inteiro. Eles resolveram agora vender todos os investimentos deles em carvão. Agora, se essa moda pegar, isso significa o quê? Que todo mundo que tem ativos precificados, né, de carvão, de petróleo e de gás vai sofrer uma queda do seu patrimônio brutal, né? Então, daí a força desse movimento. Esse movimento joga na ideia de que, de alguma forma milagrosa, vai se descobrir alguma coisa para permitir o uso. Mas você sabe que nós estamos... O Congresso americano, nos anos 50 e poucos, tinha votado lá um programa que era para erradicar até a cura do câncer em 1970. Nós estamos em 2015, né? Ainda estamos longe, né? Então... Meu nome é Maria Aparecida, eu sou fisioterapeuta e eu faço parte da Ordem Franciscana Secular e da Juventude Franciscana. E a gente, nesse processo, com a encíclica do Papa, nós tivemos uma colaboração junto com o movimento lá em Roma. E uma das coisas assim que, como vocês comentaram da mesa, e por ser jovem, né, dentro da cidade de São Paulo, uma inquietação, e também com todas essas questões do Brasil, quando ele falou dessa questão de decrescer, né? É umas coisas que nós, às vezes, discutimos em rodas de amigos, não tem uma base científica para isso, mas nessa questão do decrescer, né? Por exemplo, as vendas de automóveis reduziu. E isso, na mídia, é tido como uma coisa... o fim do mundo, né? O Brasil está decaindo, todas as questões econômicas. Então, como relacionar isso, como o Papa Francisco coloca na encíclica, para essa nova mudança, que também é uma forma muito educacional, né? Ele coloca de uma forma bem, ele é jesuíta, então é uma forma muito de proporcionar a educação, essa nova educação, tanto para os que já estão, quanto para aqueles que agora jovens e vão formar, vão construir um novo mundo e um novo Brasil. Mas o que eu queria colocar mais é essa questão. Como entender que é bom você decrescer, né? Ter números de economia que mostrem que está diminuindo a venda de carro. Que bom! Não cabe mais carro em São Paulo, né? Então, isso estou falando numa visão simplista, mas que se vocês pudessem comentar um pouco mais, que eu acho que isso, principalmente por questão de mídia, né? Ontem, se você vê os jornais, tudo decaiu, não sei o quê. Então fica uma situação assim mais depressiva do que algo que possa ser tido como bom numa visão ecológica, digamos, né? Trazendo a economia junto com a ecologia. E eu trago também, por exemplo, a questão da energia que ele falou, por exemplo, a questão do Rio São Francisco, e todas as hidrelétricas que é tido, não vamos fazer, mas qual é o impacto que isso pode ser negativo para uma sociedade que quer viver? Depois eu acho que o professor Recupero pode também falar alguma coisa sobre isso, mas essa questão do decrescer aí está ligado também a um outro paradoxo que é muito comum a gente ouvir, que é a questão da pobreza. Afinal, se a igreja defende que todos devemos ser pobres, por que combater a pobreza? É diferente. Aí parece óbvio, mas não é tão óbvio assim. Veja, uma coisa... Eu estou usando esse exemplo da pobreza porque eu acho que é mais fácil a gente começar por aí. Uma coisa é a pobreza enquanto opção sua
de viver mais perto, digamos, para não usar um termo católico, mais perto das coisas do espírito, daquilo que é essencial para a vida. Outra coisa é a pobreza como a sua impossibilidade de ter aquilo que é importante para você. Certo? A mesma coisa, se o decréscimo é por causa de uma crise que acontece dentro de um modelo econômico, só vai trazer problemas, porque você diz, você não produz, mas você vai continuar tendo lixo, você vai continuar tendo sofrimento das pessoas, as pessoas vão continuar tentando adquirir aquilo que não conseguiram. Geralmente, empresas deficitárias acabam se tornando muito mais poluidoras do que empresas que têm superávit, porque uma empresa que tem superávit pode dizer, vou tentar investir naquilo que eles chamam de produção limpa. Se a empresa está sem dinheiro, ela diz, eu vou produzir de qualquer jeito para colocar meu produto mais barato. Então, o decréscimo tem que acontecer dentro de um modelo alternativo de organização da vida das pessoas e da economia. Se o decréscimo acontece dentro do modelo que está aí, não vai adiantar nada. Você vai decrescer e vai continuar tendo os mesmos efeitos negativos que se tem hoje. Olha, só para esclarecer, talvez o melhor seja ver a própria palavra da encíclica, porque fica muito clara essa questão, né? Ele diz assim, sabemos que é insustentável, isso é no parágrafo 193, sabemos que é insustentável o comportamento daqueles que consomem e destroem cada vez mais, enquanto outros ainda não podem viver de acordo com a sua dignidade humana. Por isso, chegou a hora de aceitar um certo decréscimo do consumo em alguns países do mundo, em algumas partes do mundo, fornecendo recursos para que se possa crescer de forma saudável em outras partes. Bento XVI dizia que, aí vem a citação, é preciso que as sociedades tecnologicamente avançadas estejam dispostas a favorecer comportamentos caracterizados pela sobriedade, diminuindo as próprias necessidades de energia e melhorando as condições da sua utilização. E aqui mais adiante, ele diz uma coisa também muito interessante, entende? Ele diz, olha, não é suficiente, no parágrafo 194, conciliar a meio termo o cuidado da natureza com o ganho financeiro, ou a preservação do meio ambiente com o progresso. Neste campo, os meios termos são apenas um pequeno adiamento do colapso. Trata-se simplesmente de redefinir o progresso. Um desenvolvimento tecnológico e econômico que não deixa um mundo melhor e uma qualidade de vida integralmente superior não se pode considerar progresso. Eu acho que é óbvio, né? O que ele quer dizer, aliás, esse é o princípio da sustentabilidade, de que cada geração humana deve deixar um planeta pelo menos igual ao que recebeu. Se não puder melhorar, pelo menos que não legue aos seus filhos e netos um planeta pior do que o que recebeu. Então, o que ele diz é que se nós estamos legando um planeta pior, isso não pode ser chamado de progresso. Então é preciso redefinir o progresso. Por isso, talvez o que é interessante é ler de fato, porque a encíclica é muito clara e muito equilibrada, né? Às vezes até na maneira de expor a gente pode exagerar uma coisa ou outra, né? Mas aqui na encíclica vocês verão que o equilíbrio é muito grande. Ele mostra, por exemplo, aquela questão do automóvel, que foi dito lá atrás, né? Ele diz que há maneiras de organizar a produção que, em vez de focalizar apenas em aumentar o consumo daquilo que já é bastante, que dirija o investimento para outras coisas. Por exemplo, ele diz aqui, pesquisa-se muito pouco a respeito de soluções que evitem essa degradação, né? Que permitem
uma solução definitiva a esses desafios. Então, por que não dar mais investimento nessas coisas, em vez de ficar apenas aumentando a produção daqueles bens que chegaram ao excesso? Eu queria só terminar, sabe, não esquecendo de contar uma pequena coisa que, a meu ver, também dá uma grande chave a isso. Há um ensaio que, se vocês tiverem paciência de entrar na internet, eu aconselho todos a fazer isso. Foi publicado em 1987, muito antes da crise financeira e dos problemas atuais, por um teólogo protestante americano, que é um dos mais avançados teólogos americanos, professor de Yale, Harvey D. Cox. Harvey, Harvey, D. Cox, C-O-X. Na internet aparece o ensaio dele, tanto em inglês como uma boa tradução em português, que foi feita pela FEA, a Faculdade de Economia aqui da USP. Portanto, quem preferir ler em português está lá disponível. O artigo originalmente chama The Market as God, o mercado como Deus. Então ele mostra, não vou contar a história toda, que ele, como teólogo, não conhecia economia, um amigo dele disse que ele precisava ler mais, então ele começou a se interessar e descobriu que os teólogos entendiam bem aquilo, porque os economistas atribuíam ao mercado tudo aquilo que os teólogos atribuem a Deus, né? Que o mercado é onipotente, é infalível, ele se autocorrige, que ele não tem limites. Então ele vai contando aquilo tudo com muita graça, sabe? No final, ele tem um parágrafo que é muito interessante para esse nosso debate. E ele diz que um grande sábio zen, do budismo zen, daqueles sábios chineses ou japonês deve ser, né? Na hora de morrer, muito idoso, perguntaram a ele o que ele tinha aprendido em 80 anos de meditação. Ele disse: olha, eu só aprendi uma coisa, eu só aprendi quanto é bastante. How much is enough, em inglês é mais claro, né? Então ele diz assim: eu aprendi quanto é bastante. E aí o Cox diz: o problema do mercado é que, para o mercado, enough is never enough. Quer dizer, não existe um bastante, porque para ganhar você tem que fazer mais. Se você tiver um carro, tem que ter 2, depois tem que ter 3, depois tem que ter 4. Então não tem limites, compreende? Então é isso que se diz quando se fala em sobriedade. Não é que a pessoa vá sofrer assim como uma pessoa que não tem o mínimo. Apenas sobriedade é isso, é não exagerar, né? É ter uma vida frugal, uma vida que saiba o que o bastante te dá alegria, em vez de te trazer problema. Em nome da organização, gostaria de agradecer a presença de todos, em especial dos 3 professores que compuseram essa mesa, nos ajudando a entender, a começar a entender essa encíclica verde do Papa Francisco. Uma boa noite a todos.